TV Floripa apresenta Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É sempre, para mim, um privilégio estarmos aqui. Já estamos entrando agora no 6º ano de vida do Vida Inteligente e sentimos-nos muito felizes. Eu estou dizendo no plural, sentimos-nos, porque não faço o programa sozinho, tem uma equipe por trás, tanto física como extrafísica, acredito eu, já vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho, mas é gratificante a gente poder estar aqui com vocês, nessa egrégora que nós formamos em todos esses anos, e podendo levar assuntos que nunca param durante o programa, vamos dizer. Sempre tem uma sessão de continuismo, seja através da troca de e-mails, seja através dos telefonemas, seja através dos debates que isso gera nas próprias cidades, nos próprios círculos de amigos, e nós estamos mudando conceitos de terminologia, de comportamento, de uma série de coisas que eu sinceramente digo e confesso que eu não alcanço até onde vai isso. Mas isso também faz parte, porque se eu tivesse a compreensão de tudo, pelo menos a inteligência de discernir sobre tudo, não teria mais razão de eu estar aqui nem fazendo o programa Vida Inteligente. Então essa caminhada, essa busca, essas coisas que nós vamos conversar aqui hoje é que nos animam, é que dão essa ênfase, essa gratidão da gente poder estar com saúde, de poder olhar as pessoas, de poder trocar ideias, de poder deixar as conversas fúteis de lado e podermos estar trocando realmente coisas que fazem com que nós cresçamos como seres. Pois bem, antes da gente entrar no assunto de hoje, que eu já vou dizer qual é, eu gostaria de avisar novamente o evento que nós vamos ter amanhã. Semana passada nós trouxemos aqui a nossa querida irmã Antonieta Kraus, que ela está promovendo amanhã no auditório do Teatro Governador Pedro Ivo, aqui em Florianópolis, o Vida em Festa, um evento que reúne artistas e outros profissionais autônomos aqui do nosso estado e da nossa ilha, e cuja receita líquida será revertida para associações beneficentes. 11 anos atrás, tivemos um evento similar, também organizado pela Antonieta Kraus e pela equipe dela, todos aqueles colaboradores, no Teatro de Cultura Integrada, no SIC, fizemos um grande evento que chamou-se Floripaz, encheu a casa, deu mais de 1.200 pessoas. E eu creio que amanhã o evento será o mesmo sucesso. Sua presença aqui, você que é de Florianópolis, da Grande Florianópolis, é imprescindível. No auditório Teatro Governador Pedro Ivo, a partir das 21 horas, o ingresso é barato, R$20, a inteira, R$10 a meia. Você pode comprar na hora lá no teatro, que fica lá na SC 401, ou então no outro ponto de venda, no espaço alternativo, na Lauro Linhares, perto lá do supermercado Comper. A sua presença é importante para o sucesso e o objetivo do evento. Pois bem, hoje nós teríamos que dar continuidade ao tema da semana passada, que eram os relacionamentos do novo ciclo. Mas por questões de viagem, nós não pudemos fazê-lo agora e vamos fazê-lo oportunamente um pouquinho mais para frente. O tema que nós escolhemos para falarmos hoje é: e se não for como pensamos ser? Quando essa frase me veio à cabeça,
que é o que a gente intui, né, que a gente já falou muito aqui no programa Vida Inteligente. Então, bom, vamos fazer com que a gente pense um pouquinho nessa 1 hora de que nós vamos estar juntos. Isso envolve uma série de coisas. Nós todos, desde que nascemos, desde que nós nos sentimos, nos reconhecemos como seres humanos, como seres pensantes, nós começamos a tomar conhecimento de uma série de coisas. Todo dia, todo momento, todo instante, toda ação, todo acontecimento é uma coisa nova, é uma coisa que nos traz conhecimento, é uma coisa que nos traz aprendizado e que muitas vezes a gente não percebe, ou então nós percebemos da forma que nós temos a nossa mente programada. Como é que nós programamos essa nossa mente? Sem técnicas nenhuma, dessas de livros, de reprogramações, falando só das técnicas naturais, que nós crescemos, nós nascemos, nossos primeiros professores, nossos primeiros instrutores são nossos pais, nossos parentes mais próximos, as nossas babás, logo em seguida a escola, os nossos coleguinhas, nossos professores, e vamos crescendo e as pessoas nos ensinando, as pessoas nos mostrando e passando verdades. Nós sempre falamos aqui todo esse tempo no Vida Inteligente, você vai sentir muita similaridade ou vai pensar que nós estamos repetindo as coisas, mas tem que ser assim. E nós vamos conhecendo e assumindo para nós verdades, convicções, crenças que, na verdade, nós não sabemos se isso é da forma que nos foi passado ou não. E nós temos muitos exemplos disso. Vocês, que já me conhecem há muito, até antes da televisão, meu propósito nunca foi fazer televisão. Eu sou um homem mais de escrever, de falar, de palestrar. Todo mundo percebeu, todo mundo viu, e eu estou aqui hoje podendo falar isso com vocês, porque eu vivenciei tudo isso aí que eu vou dizer. Vocês viram a mudança, que eu posso considerar até que radical, que aconteceu comigo desde novembro de 2003, que foi o período mais forte, podemos dizer assim. Já tinha acontecido antes, só não sei precisar o tempo, porque hoje nós estamos vivendo o sempre que nós vivemos falando aqui todas as semanas. Já tinha acontecido outro fenômeno, que eu vou chamar assim, em 11 de agosto de uma data qualquer, da década de 90, que também fez com que um dia eu acordasse diferente. Acordasse diferente não como pessoa, como o rosto, essas coisas, igual, mas internamente, com a mente, com a consciência, diferente. O que ocasionou isso? Não faço a mínima ideia. Sempre existe um impulso de algum lugar, ou você assiste um filme, ou você lê um livro, existe sempre algum fator desencadeador dessas modificações na gente. Mas no meu caso, até hoje, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sempre me considerei um buscador. Eu sempre quis saber por que eu estou aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu resolvi militar no espiritualismo, por que eu não sou igual às outras pessoas que vivem a vida, não sabem de nada, não quer saber de religião, não quer saber de ajudar o próximo, não quer saber de coisa nenhuma. Eu sempre me questionei por que eu sou assim, como é que eu escolhi ser assim, da onde veio essa coisa se ninguém passou isso para mim. E dentro de toda essa história que muitos de vocês podem estar agora sentindo um certo reconhecimento na questão, a gente fica realmente sem respostas momentaneamente. E essas modificações, que veio uma outra radical em novembro de 2003, quando isso precedeu a minha volta, eu estava morando no Espírito Santo, e também um dia levanto e tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu conhecia já não era mais igual. E nesse momento,
eu fiz para mim a pergunta que eu dei como título do programa hoje. E se as coisas não forem como pensamos ser? E eu senti isso. Realmente tudo aquilo que eu pensava que era, não era mais. E isso quer dizer que o que eu tinha antes, ou o que eu conhecia antes, era verdade? Era certo? Não, não sei também. Só que hoje, como eu já disse aqui no programa da semana retrasada, hoje eu tenho uma certa resistência em olhar, que foi um grande aprendizado. Foi a semana passada, né, que o nosso irmão aqui, inclusive, falamos no ar aqui sobre um evento que eu compareci em Curitiba, onde eu, a princípio, achei insuportável ouvir os colegas de mesa falarem aquilo que eu falava no passado. Então foi muito gratificante isso, eu perceber que me causava incômodo, vamos chamar assim, porque as palavras têm poder e eu tenho que estar me vigiando sempre, as formas de pensamento, aquilo que a gente fala, a gente cria. E eu comecei a me incomodar muito com aquilo e, ao mesmo tempo, a consciência, esta coisa aqui da nossa mente, que esse é o maior cobrador, vamos dizer, o mais severo juiz é a nossa consciência. Isso eu posso dizer para vocês. E ele mostrando para mim, ô Eustáquio, o que você está agora se sentindo incomodado era exatamente aquilo que você falava um tempo atrás. Então respeite o seu colega que está aqui do seu lado e você já trilhou esse caminho para você ter esse ponto de vista que você tem hoje. Então são esse tipo de coisas, essa necessidade de não mais acreditar em tudo que eu acreditava, essa necessidade de não aceitar tudo aquilo que eu aceitava. Isso pode vir com o quê? Será que é fruto da maturidade? Não creio. Será que é fruto de desilusões, de decepções? Também não creio. Eu acho que é aquela busca interior de cada um que faz com que nós vamos buscando respostas, que tudo isso que nós viemos fazendo aqui nesses 5 anos e que jamais em momento algum nós tentamos convencer alguém de que nós somos portadores da verdade, vocês sabem disso, mas nós sempre passamos isso com o único intuito de fazer com que as pessoas das quais fazemos parte e somos um grupo apenas, tivessem consciência de que existe uma outra versão sobre os fatos, existem outras verdades, apesar da verdade ser uma, e cada um de nós tem fragmentos dela, e que a gente é capaz realmente de começar a formar uma outra visão do mundo, uma outra visão das coisas, não aceitando como são as coisas e não sendo o que a gente chama na linguagem popular vacas de presépio. Eu trouxe aqui para exemplificar hoje, porque não é possível ficar falando 1 hora direto sem ter algum gancho aqui para mostrar e para ilustrar as coisas. Como vocês sabem, que eu tinha falado há pouco, quem me conhece antes da televisão, todos sabem que eu sou, desde pequeno, desde os meus 10 anos, vou fazer 60 agora, ufólogo. Um homem que estuda pretensos seres extraterrestres. E durante 43 anos da minha vida, eu tive a plena convicção, defendi, escrevi livros, palestrei pelo Brasil e no exterior, defendendo a realidade extraterrestre, as visitas de lá de fora, as lindas mensagens que esses seres nos passavam. E quando isso vem à tona em novembro de 2003, quando você acorda no dia seguinte e você percebe que as coisas não são como pensamos ser, aí a coisa é difícil. E esse ato de tempo que eu tive entre esta nova visão sobre as velhas coisas que eu disse, me custou muito.
me custou muitas críticas, me custou muita cobrança interior, me deu remorso, uma série de coisas. Que eu falei que a consciência é o pior juiz que nós temos, o mais severo, a ponto de eu tirar de circulação cerca de 4.000 livros, escrevi 5 livros. Isso representaria, valores atuais aqui, cerca de R$75 mil, um dinheiro significativo para um mundo onde a gente depende dele, porque esses livros já não condiziam mais com aquela verdade que eu conheço ou tomei ela como verdade hoje. Então essas mudanças, e o mais importante disso, que eu quero dizer nisso, e sempre falando sobre o meu processo, eu sempre falo o que eu passei, é exatamente que eu me permitia isso. Eu me permitia isso, eu quis isso, eu busquei isso. Porque quando você se fecha e você tem medo de ver o novo que vem pela frente, você nunca vai dar oportunidade para você e você vai sempre viver dentro do mundo da ilusão, que também é muito relativo. Nós não estamos aqui hoje, nem estou aqui hoje falando com vocês, dizendo que tudo é ilusão, tudo é mentira, tudo isso e tudo aquilo. Não, eu não sou dono da verdade e creio que ninguém o seja. Mas nesse intercâmbio, nessa troca de informações que nós vamos passar através dessas coisas que nós trouxemos para compartilhar aqui também, vai fazer com que nós pensemos, nos identifiquemos um com as experiências do outro, para que a gente possa realmente começar a sair desse véu da ilusão. Começar, ao menos, se permitir perceber novas realidades. Aceitar, ao menos, ouvir um novo conhecimento. Falar menos, ouvir mais. Observar. Permitir-se ser humilde, querer aprender. Quem é que não quer ser melhor? Como pessoa, quem não quer ser melhor como ser humano? Quem não quer conviver melhor na harmonia da sua família? Quem não quer viver numa cidade onde as pessoas não tenham medo de deixar suas coisas à mostra, sair de noite, trancar a porta, viver nessa paranoia? Quem é que não quer ler notícias boas, abrir o seu computador e ver notícias boas? Isso é possível? Sim. Primeiro, nos permitindo. Segundo, olhando as coisas que acontecem, que nós estamos aqui há 6 anos quase passando isso para vocês. A forma de você observar uma coisa. Nosso irmão que sempre vem aqui diz, quando você olha para uma coisa, a coisa olha de volta para você. Olhar aquilo que nos foi ensinado aqui. Se você vê uma tragédia, entre aspas, não olhe aquilo como tragédia, com aquela tristeza. Olhe com uma outra forma. Por que aconteceu aquilo? O que isso significa ter acontecido? Como isso pode ser evitado? Então, essa nova visão, dessa permissão que a gente tem, da gente poder ter essa condição de se permitir para poder ver isso, faz com que a gente comece a ter novas percepções. E a gente aí começa a perceber o que a gente pensa que é de uma forma e é de outra. Eu quero trazer, nessa questão de crença, por exemplo, que um amigo ontem à noite, conversando, essas coincidências, que eu digo que não existem coincidências, a gente precisa apenas perceber. Hoje se discute muito a questão da fé das religiões. E aqui tem um papelzinho, uma passagem muito interessante, hipotética, né? Entre um diálogo entre um crente e um ateu. O crente disse para o ateu, e se quando você morrer, notar que a vida após a morte estiver diante de Deus para prestar suas contas? Como se sentirá por perceber que esteve enganado durante toda a sua vida? Isso é o crente perguntando para o ateu. O ateu respondeu, não terei nada a perder. Quem terá será você, quando notar que acreditou durante a vida toda em algo inexistente.
Aí vai ficar sem graça, decepcionado, triste e principalmente sentindo-se desamparado. Eu não. Ao contrário, saberei que me enganei, mas viverei eternamente, que estarei protegido por um Deus que compreenderá perfeitamente os porquês da minha total ignorância quando em vida. Portanto, só você tem a perder. Eu não, só tenho a ganhar. Ficou clara a questão da visão dos dois ângulos dessa questão, do acreditar ou não? Ambos têm razão. Um porque não acredita pela questão da sua ignorância. O outro acredita por questão da sua fé. Mas você, ao se permitir e compreender o processo de cada um, você já começa a crescer e você já deixa de acreditar naquele ponto de vista que todo mundo sempre lhe incutiu na cabeça. A questão da religião, que vem do religare, do latim, ele está, na verdade, a palavra religião, ela quer, na verdade, conectar você com a fonte, com a lei, com a criação, não com o ser, que nós já falamos aqui muitas vezes, antropomorfizado. Não com ninguém que você tem que ter um representante aqui na Terra e que você precise, através dele, ter a remissão das suas falhas, que você precise de um porta-voz para você conversar com algum lugar, ou que você precise reverenciar para que você tenha um lugar em algum lugar prometido, tal de paraíso. São esse tipo de apego, de prisão. A religião, na verdade, ela está para nos ensinar a conexão, a reconexão nossa com o todo, com a divindade. Essa divindade, por que nós não reconhecemos essa divindade? Porque, desde pequenininhos, voltando ao começo do programa, nos ensinaram, nos colocaram. Eu, por exemplo, tive, depois de ter sido expulso de todos os colégios particulares nos quais eu estudei, meus pais resolveram me colocar num colégio de padre. Também fui expulso também. Mas lá já tive uma outra linha de comportamento que isso me gravou. Porque ali já comecei com outro tipo. Eu tinha que fazer isso porque eu tinha que acordar bem cedinho, eu tinha que ir lá na frente, eu tinha que comungar, que aquele era o corpo de Cristo. E foram me colocando aquelas religiosidades, aquelas coisas que eu não tenho nada, absolutamente nada contra. Por que eu não tenho nada contra? Porque eu vejo hoje o simbolismo que está naquilo, isso que é importante. Eu disse aqui no programa da semana passada, e vocês se lembram bem, eu falei da experiência que eu tive recentemente na Igreja Ortodoxa, que eu não ia há 22 anos, mais de 30 anos que eu não ia lá. E eu hoje estou desligado da religião humana, podemos chamar. Religião humana não, está errado isso aqui, não é o termo apropriado. Desse tipo de religião eu estou desligado. Eu já tenho uma visão diferente sobre a lei, eu chamo de lei, né? E eu sempre digo, e ainda gosto de repetir, que eu e a lei nos damos muito bem. Ela segue o curso dela, ela segue o seu curso e eu sigo o curso dela. Então eu prefiro estar dentro daquilo que eu acho que é correto, daquilo que eu sinto que seja correto, sem estar apegado, sem estar atrelado a ninguém, sem estar dependendo de ninguém, sem estar seguindo a orientação de ninguém, simplesmente estar seguindo a orientação do meu ser, dessa centelha, a imagem e semelhança daquilo que vibra e que constituiu e que construiu e que fez tudo isso aqui. O que é? Faço a mínima ideia. Eu chamo de lei e deixo assim vibrar. Então eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Da onde você vem? Eu venho do todo. Para onde você vai? Eu vou voltar para o todo. O que você faz aqui? Trabalha em função da lei. Você vai dizer aí de casa, ô grego, isso aí é a tua verdade, é o que você está falando. Você também acreditou naquilo que nós estamos acreditando? Claro, eu já passei por essa fase também. Eu já tive o meu apego religioso. Eu já acreditei que alguém viria me salvar? Não, salvar não, porque eu nunca acreditei em salvação. Tem salvação, salvar do quê? Tem alguma coisa para eu ser salvo? Não, não estou correndo perigo nenhum.
E se chegar alguma vez a hora, sei lá, como todo mundo chama, que chegou a hora de todo mundo e não tem um que tenha escapado, nós já vamos entrar nessa questão também. Chegou a hora, chegou. Vou dar um até sempre e vou esperar acontecer. O assunto aparece em cima da hora. Nós estamos falando aqui da questão da religiosidade. Outros nos dizem, fora essa questão da salvação, fora essa questão de que eu devo seguir estas regras para que senão eu não vou para o paraíso, ou então eu vou ser castigado, eu não vou ter direito a isso, aquilo. Não tem problema. Não tem problema, cada um segue sua fé. Através da fé muitas pessoas seguem uma vida bonita, uma vida boa, são boas. Muitas pessoas são boas por medo de sofrer um castigo. Ótimo, ótimo, que bom seria se todas as pessoas fossem boas por medo de sofrer um castigo. Outras pessoas são boas porque querem ser salvas de não sei do que. As tragédias que eu, por exemplo, eu com quase 60 anos já escapei de uns 5, 6 fins de mundo. E agora eu pretendo estar vivo dia 21 de dezembro de 2012, para passar por mais um fim de mundo, que é o fim do calendário maio. Pois bem, esse fenômeno que todo mundo tem medo e que foge, que é a questão da morte, nós já falamos aqui no Vida Inteligente. Muitas vezes falamos em corpo, alma, falamos em espírito. Você conhece alguém que tenha voltado do lado de lá? Se é que existe um lado de lá? Você conhece alguém? Você vai dizer grego? Você não lê jornal, você não lê livros, você não vê filmes. Experiência de Near Death Experience, experiência próxima da morte. Experiência próxima da morte não é experiência de morte. Se a pessoa voltou é porque ela não morreu. Não é porque clinicamente o médico chegou lá, não tinha pulso, não tinha estímulo cerebral, não tinha respiração, que a pessoa está morta. Se a pessoa voltou, ela não morreu. Não existe dizer que morreu. Voltou, não morreu. Quantas pessoas olharam e viram o túnel de luz, se viram isso, viram aquilo? Me diz se alguém voltou. Você já ouviu aqui no nosso programa, quantas pessoas nós já citamos? Krishna, Buda, Zoroastro, Osíris, Quetzalcoatl, Jesus, Moisés, N pessoas. Chico Xavier, recentemente, alguém voltou para contar como é que era do lado de lá? Não. Mas existem milhares, se não milhões de livros que nos falam sobre a vida do lado de lá. E aí, eu pergunto, e se não for como pensamos ser? Eu hoje, eu falo por mim, não posso falar por mais ninguém, não represento mais ninguém aqui, quando estou falando aqui. Eu me preocupo, essa semana mesmo, eu estava sentado com o meu querido amigo e irmão João Carlos de Aquino Oliveira, um espírita fervoroso, uma pessoa boníssima, linda. Eu disse, João, que o João me conhece há mais de 20 anos, me conheceu do jeito que eu era. João, eu perguntei para ele, falei, e se existir, realmente, se existir alguma coisa do outro lado? Porque hoje, o Eustáquio que está aqui frente a vocês, ele acredita em poucas coisas. Poucas coisas, vamos explicar. Poucas coisas do que a maioria acredita. E foi bom eu ter acreditado em muita coisa, porque agora eu estou experienciando o outro lado, buscando o equilíbrio. Tem um lado da crença, que não adianta você estar só num lado, não adianta você só estar no outro, o importante é o equilíbrio. Eu ainda não encontrei o equilíbrio, porque ainda estou voltando para cá, estou tentando colocar o que é aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu não creio mais, com esses questionamentos, mas esses questionamentos e essas respostas eu estou procurando buscar aonde?
com irmãos, que eu posso chamar de irmão, pela sensação da fraternidade, por esse sentimento que transcende esse sentimento humano que a gente chama, que a gente lê e todas essas coisas. O gostoso de você dar um abraço num irmão, seja ele do sexo feminino ou masculino, que não envolva sentido algum, a não ser o sentido daquela troca, daquela identificação, daquele abraço, e que nessas coisas você se supre de algo, o nome disso aí seria extrafísico, não sei, que físico não é, que você se sente tão bem. Então, a lei, vamos chamar assim, a lei coloca no seu caminho, de acordo com o seu andamento, vamos dizer assim, pessoas que ou te amparam, ou te auxiliam, ou te ajudam, ou te dão palavras que fazem com que você vá tendo compreensão desse processo da busca do equilíbrio entre aquilo que você sempre acreditou e, de repente, você perceber diariamente que você está ficando, espero ser bem entendido, que você está ficando um ser vazio, um ser frio, que eu já critiquei aqui, essa palavra também. Eu dizia, como é que uma pessoa, como é que um ser de luz, como é que um ser ascensionado quer dizer, de estudo, elevado, assim vamos dizer, como é que ele não pode sorrir? Ele precisa, para ser bonito, para ser amável, tudo isso aqui, ele precisa sorrir? Não. Então, para você começar a entender esses outros aspectos daquilo que te aparece, são necessárias essas mãos, esses seres que são colocados no seu caminho, que são físicos, são pessoas físicas, que nem eu ou você, que a lei faz com que você, ou a sua forma de vibrar, faz com que você se encontre com elas e pela similaridade você possa começar a entender e compreender que aquilo que você acreditava era uma forma de entendimento de você ver as coisas e que hoje a forma que você vê as coisas talvez não seja ainda a forma ideal de ver essas coisas. Agora, essa transição entre a crença, o ceticismo e você voltar para o seu equilíbrio, esse é o maior aprendizado e o grande aprendizado. Vamos lá. Para que isso tudo seja possível e que a gente possa se ajudar, porque ninguém ajuda você. Você se ajuda sozinho, buscando e se permitindo, deixando que a lei haja sobre você, porque a partir do momento que você direciona, você vai esvaziando sua mente daquelas coisas que fervilham, que te ocupam a mente, a partir do momento que você começa a se conectar com isso que nós chamamos de lei, com a fonte, você começa a receber efetivamente aquilo que o universo tem de verdadeiro para te passar. E é nesses instantes da quietude que você começa a ter as inspirações. Mas para isso é necessário que a gente se permita. É necessário que a gente comece a fazer essas transformações que nós falamos todos esses 6 anos aqui no Vida Inteligente. E agora a boa notícia é que essa semana nós estamos disponibilizando, já começou, está no YouTube, está no Orkut, o programa Vida Inteligente está colocando todos os programas, é um processo moroso, afinal são 6 anos, devagarinho, nós estamos disponibilizando tudo para vocês poderem assistir, para vocês poderem baixar, para vocês poderem fazer o que bem entender, assistir muitas vezes aquilo e tentar discernir, fazer a sua verdade, buscar o seu caminho, e é o que nós fazemos aqui no Vida Inteligente, é o nosso objetivo. Poder melhorar a nós próprios que fazemos o Vida Inteligente, em nos melhorando, atingindo o nosso meio, que a gente possa se transformar. Para que isso seja possível, eu vou ler um trechinho aqui de uma história de Sócrates, o meu patrício grego, quando um homem foi ao seu encontro.
Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar esta informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não a conheces, preste bem atenção. A primeira peneira é a da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que eu ouvi os outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do teu amigo? Do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe Sócrates, o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que guardes para ti. Essa parábola das 3 peneiras, que eu uso muito no meu dia a dia, para mim, e sempre que eu tenho oportunidade para passar, nós temos falado aqui em todo esse tempo que não Satyanasti para o Dharma é o termo, né? Que nós temos falado aqui. Não existe religião superior à verdade. Sócrates viveu milhares de anos, sei lá, mais do que 2.500 anos. Naquele tempo, Sócrates, que era um filósofo, que todo mundo reconhece até hoje, sabedoria, já dizia sobre o primeiro quesito de tudo, que é a verdade. O que você vai falar de uma pessoa? É verdadeiro? Você tem certeza? Nós fazemos assim? Segundo, o que nós vamos falar é bom? Vai trazer alguma coisa útil a essa informação que nós vamos levar, o que nós vamos contar? É útil? Não. E qual é a terceira? A terceira é que se aquilo é bom. Não, bom não. Qual era a utilidade? Perfeito. Vai ser útil o que eu vou levar? Não. Então é melhor ficar quieto. Tudo isso então que nós passamos, nós devemos começar, para que a gente comece a vibrar diferente. A gente sabe que a gente sonha tudo aquilo que o nosso sonho é o reflexo do dia que nós viemos, do dia que nós vivemos. A gente sonha coisas boas, a gente tem pesadelos. Então, a partir do momento que nós nos portamos como a orientação do filósofo Sócrates, de levarmos apenas levar a verdade, se nós procurarmos buscar durante o dia só falar coisa boa, e se nós buscarmos todo dia buscar fazer e falar coisas úteis, nós já estaremos transformando o mundo, transformando a nós próprios ao nosso redor. Pois bem, e nós temos 20 minutos, o tempo corre aqui muito. Este outro trecho que caiu-me às mãos foi maravilhoso e muito adequado para aquilo que nós vamos falar hoje. É um texto um pouquinho maior e aqui hoje eu vou comentando aqui. Chama-se A Cidade e as Duas Ruas. E esta mensagem que todos vocês vão receber como mensagem de bom fim de semana. Nós, toda quinta-feira à noite, depois do Vida Inteligente, nós mandamos para o nosso mailing list, a nossa mala direta, uma mensagem de bom fim de semana. E este texto que eu vou ler aqui agora e vou discutir é a mensagem de bom fim de semana. A Cidade e as Duas Ruas. A história a seguir é contada pelo Sheikh Qalandar Shah em seu livro Asrar-e Kilvatya, Segredo dos Solitários. No lado oriental da Armênia, existia um pequeno vilarejo com 2 ruas paralelas, chamadas respectivamente Via do Sul e Via do Norte. Um viajante, vindo de muito longe,
passeou pela Via do Sul e logo resolveu visitar a outra rua. Entretanto, assim que chegou ali, os comerciantes notaram que seus olhos estavam cheios de lágrima. Prestem bem atenção nessa história. Alguém deve ter morrido na Via do Sul, disse o açougueiro para o vendedor de tecidos. Veja como este pobre estranho que acaba de chegar dali está chorando. Uma criança ouviu o comentário e, como sabia que a morte era algo muito triste, começou a chorar histericamente. Pouco tempo depois, todas as crianças daquela rua estavam chorando. O viajante, assustado, resolveu partir imediatamente. Jogou fora as cebolas que estava descascando para comer, e era esta justamente a razão dele ter os olhos cheios de lágrimas, e sumiu. Então vamos acompanhar a resposta. E se as coisas não for como parecem ser? Olha como essa história é adequada ao título do nosso tema de hoje. As mães, entretanto, preocupadas pelo pranto das crianças, logo foram procurar saber o que estava acontecendo e descobriram que o açougueiro, o vendedor de tecidos e, a esta altura, vários comerciantes estavam preocupadíssimos com uma tragédia que ocorrera na Via do Sul. Logo os boatos começaram, e como a cidade não tinha muitos habitantes, em breve todos os que moravam nas duas ruas sabiam que alguma coisa horrível havia acontecido. Os adultos começaram a temer o pior, mas preocupados com a dimensão da tragédia, resolveram não perguntar nada, a fim de não piorar a situação. Um homem cego, que morava na Via do Sul e não entendia o que estava acontecendo, resolveu indagar. Por que tanta tristeza nesta cidade, que sempre foi um lugar tão feliz? Algo muito grave aconteceu na Via do Norte, respondeu um dos habitantes. As crianças choram, os homens estão com a testa franzida, as mães pediram para que seus filhos voltassem para casa, e o único viajante que visitou esta cidade em muitos anos partiu com os olhos cheios de lágrimas. Talvez a peste tenha chegado a outra rua. Não foi necessário muito tempo para que o rumor de uma doença mortal desconhecida havia atingido a cidade. Como, entretanto, o choro havia começado com a visita do viajante à Via do Sul, ficou claro para os moradores da Via do Norte que a peste tinha começado ali. Antes que anoitecesse, os habitantes de ambas as ruas já haviam abandonado suas casas e partiam em direção às montanhas do leste. Hoje, séculos depois, o antigo lugarejo por onde passou um viajante descascando cebolas ainda continua deserto. Não muito longe dali, surgiram duas aldeias, chamadas Via do Leste e Via do Oeste. Seus habitantes, descendentes dos antigos moradores do vilarejo, ainda não se falam, já que o tempo e as lendas se encarregaram de colocar uma grande barreira de medo entre eles. Comenta o Sheikh Qalandar Shah. Tudo na vida é uma questão de atitude que temos diante das coisas, e não das próprias coisas em si mesmas. Eu tenho sempre a possibilidade de descobrir a origem de um problema, ou escolher aumentá-lo de tal maneira que termino sem saber onde ele começou, qual a sua dimensão, como pode afetar a minha existência e como é capaz de me afastar das pessoas que antes eu amava. Esse texto, ele sintetiza exatamente tudo aquilo que nós falamos durante esse início do programa, todo esse tempo do programa, que é exatamente
uma pessoa numa cidade chegou de um lugar e estava descascando a cebola. E como está descascando a cebola, todo mundo sabe que começa a lacrimejar. Alguém viu esse homem lacrimejando, mas não viu ele descascando a cebola, achou que ele estava vindo de um lugar onde tinha acontecido uma tragédia. E assim vai a história, e assim as pessoas vão acreditando, conjecturando, inventando, espalhando. Vocês viram as crianças começaram a chorar, os adultos acharam que isso, era uma peste assim, e foi crescendo a coisa, e hoje, provavelmente esse texto que nós acabamos de ler, na Armênia seja uma tradição e tenha corrido por todos os países como a verdade de algo que aconteceu no passado, no futuro, virou verdade para muita gente. E se as coisas não forem como parecem ser, esse foi um grande exemplo do que nós estamos falando aqui. Quando nós achamos, eu já passei por situações difíceis, dificuldades econômicas, questões de opção da minha vida. Eu fiz a minha família, pelas minhas opções, fiz minha família passar dificuldades. Eles entenderam. E esses momentos, essas opções que nós temos, esses aprendizados, são importantes para a gente perceber que nem tudo que nos acontece é ruim. O conceito de bom, como já disse o nosso querido irmão que sempre vem aqui, o conceito de bom é um só, não existe o mal. O mal é apenas uma derivação do bom, é um desequilíbrio do bom. Então, essas coisas que nos acontecem, essas dificuldades que eu passei por minha própria opção, como eu estou dizendo aqui, que você pode estar enfrentando aqui, é um grande aprendizado, sempre tem uma resposta, sempre tem alguma coisa que lhe acontece para que lhe chame a atenção, de mostrar que as coisas não são como você pensa que são, na verdade, fazem com que você tenha condição e tome um chacoalhão, se assim for necessário, para que você possa perceber a mesma situação de uma forma diferente. Se você pegar a palavra crise, depois você faz a brincadeira aí na sua casa, pega um papel e caneta e escreve crise, escreva crise, e depois você pega a letra S e risca ela. Quando você risca a letra S, você fica com crie, e aquele S virou um cifrão, porque você riscou. Então, dentro de uma palavra, que nós estamos falando aqui, crise, por exemplo, você pode criar, e aquele S pode se transformar em recursos para você. Então, isso que nós estamos falando aqui agora, e que eu sou professor de cátedra, isso eu posso dizer, já tive diversas fases na vida, vocês devem também ter. Esse momento que eu estou passando e que eu estou transmitindo, trocando, compartilhando com vocês agora, que é entre a minha crença absoluta. Puxa vida, eu disse aqui, eu não vou repetir, porque não se deve mais fomentar. Mas agora não posso sim, porque eu já transmutei isso. Que eu disse aqui, só que agora eu não sinto mais isso que eu vou dizer. Eu disse aqui que eu era mais feliz quando eu vivia no mundo da ilusão. E era verdade, quando eu disse era verdade. Hoje não. Hoje, após passar aquele baque, hoje, após eu compreender que a felicidade do mundo da ilusão é ilusória, só podia ser. Então, apesar de hoje eu não crer em tudo isso que a maioria das pessoas creem, mas eu posso estar, esse meu estado que hoje eu compreendo, que eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me analisar, olhar no espelho, buscar esse ser que está aqui dentro me fazendo falar nesse momento, é buscar essa resposta que está aqui, a compreensão para poder compreender o semelhante e começar a compreender aquele processo que eu falei da mesa do congresso. A primeira sensação de incomodação e depois a compreensão, a própria compreensão de que Eustáquio, você foi igual, você falou as mesmas coisas. Então você tem que experienciar tudo para que depois você possa ter condição de sentir essa mudança e sentir quando você começa a ter novas percepções. Você sabia aquela forma, eu estou vendo aquela cadeira é azul.
Mas agora eu estou percebendo que ela tem um relevo e que tem perninhas redondas, tem os pezinhos lá embaixo. Olha ao seu redor. Olha você mesmo, hoje chega, acabou o programa, vai lá no seu toalete e olha no espelho, vê o seu rosto, vê como é que estão suas marcas, vê lá, aumenta, põe uma coisinha de aumento, veja você próprio, você vai perceber muitas coisas que apesar de você olhar todo dia no espelho, se penteando, se maquiando, você não percebeu outros detalhes. Olha dentro do seu olho, busca, compreenda, mude, se ajude. E aí você vai ver que as coisas não são, muitas coisas não são como nós pensamos ser. E isto já é um começo de não acontecer um processo similar ao meu. O meu é na questão das crenças. O seu pode ser numa outra questão, numa questão doméstica, numa questão de convívio, numa questão de profissional. Outra coisa que nós temos que mudar ou pensar e transformar é essas histórias, eu aprendi também que não existe a palavra história, né? Ruais ensinou isso aí, o meu querido Alvin, ele veio do dicionário Ruais, não existe a palavra história, é história, que nos contam sobre as coisas fabulosas, as coisas lindas, as coisas perenes. Isso não é verdadeiro. As coisas têm o seu tempo, as coisas têm a sua durabilidade, as coisas, na nossa visão, não vou usar o termo quarto sistema, eu vou falar tridimensional. No mundo tridimensional nós temos determinadas coisas que no mundo quadridimensional já são diferentes. Você tem que experienciar essa transição para poder entender algumas coisas que não são tão perceptíveis num outro mundo. Então, quando a gente acha que tudo é perene, nós nos enganamos quando achamos isso no mundo físico. No mundo físico não tem nada perene. Perene é o sempre. O tempo não existe, existe na terceira dimensão, na quarta não, é o todo, a sensação do todo. Então você achar que as coisas são como você pensa que são, tipo, eu acho que eu vou ter emprego sempre, eu acho que o meu relacionamento, o meu casamento vai ser para sempre, nunca vou ter dificuldades. Isso é o que nós almejamos, isso é o que nós queremos, mas você tem que estar preparado para saber que isso não é verdadeiro. E o que acontece na sua vida são bênçãos. Cada obstáculo que é colocado na sua vida tem um aprendizado. Aquela pedra está lá, aquela pedra que você tropeçou, foi para te chamar a atenção de alguma coisa. E essas pedras no caminho é que fazem com que nós cheguemos onde nós queremos chegar com experiência. Se nós não enfrentássemos todos aqueles obstáculos, chegaríamos lá na frente sem experiência alguma. Então, isso que nos engrandece. Então, a questão da vida é que nos vai fortalecer todo esse desejo que nós temos de crescer. Nós temos que nos permitir, primeiramente, a aceitar novas ideias. Primeiramente, nos permitir a falar menos, ouvir mais. Discernir, esta palavra mágica, discernir. Saber comparar. Não achar que a nossa verdade ela é única. Permitir-se ouvir as verdades dos outros. E é assim que devagarinho nós vamos pegando um pedacinho aqui, nós vamos pegando um pedacinho ali, vamos jogando uma coisinha fora e vamos construindo, repetindo, que eu achei fabulosa a terminologia que o nosso irmão deu aqui também, e que a gente está fazendo e que não sabemos o tamanho, né? Não sabemos isso. Construindo e colocando cada pedacinho, cada fragmento desse mosaico do novo ciclo. Cada pessoa que se transforma, cada pessoa que se modifica, cada pessoa que deixa de pensar em si e começa a pensar no todo, cada pessoa que ao fazer sua oração de noite, ela não pede apenas por ela e pela sua família, ela pede pelo todo,
ela está potencializando isso, está tocando cada coração, cada mente, cada ser, porque no Atniat Niatat, como a gente tem falado aqui, que é uma linguagem, assim, muitas pessoas assim dizem, pô, vocês falam muitas palavras difíceis ali, vocês não precisavam vocês falar tanta palavra difícil. Mas não é, que são algumas palavras que tem que ser faladas na linguagem delas mesmas. Uma são Vatan, né? Outras são sânscrito, então elas têm, a entonação delas tem a necessidade disso. Então não é muitas vezes aqui a gente fala, o Atniat Niatat tem a sua força, isso que a gente pronuncia significa o uno no todo e o todo no uno. É uma coisa profunda. Então, quando você não entende o uno no todo e o todo no uno, ao pronunciar o Atniat Niatat, isso já está tão feito, já vamos dizer, que aquilo reverbera em você e você tem mais facilidade no próprio entendimento. Então, esse nosso encontro de hoje à noite, que é encontro de coração a coração, eu acho que poucos programas eles têm essa abertura para poder falar desses temas transcendentais, sem ter que se preocupar com nenhuma conotação. Nós nunca falamos mal de religião alguma, nós não podemos falar mal, porque nem temos esse direito. Eu acabei de dizer que não fossem os caminhos que eu percorri, eu não seria o que eu sou hoje. Então eu abençoo cada passo que eu dei. Fosse ele errado ou não, tropeção, as escolas que eu fui expulso, que eu já falei, o trabalho que eu dei para os meus pais, essas coisas que fazem com que eu ande na rua, como eu disse para vocês, e faça trejeito. Tem gente que me acha na rua ali, fala esse grego, eu acho que já não está muito bom, porque eu lembro de coisas que eu fiz e que não aceito mais hoje. Eu faço expressões na rua, então eu me cobro, e isso é muito bacana, e eu prefiro me sentir dessa forma, me cobrando, procurando ser melhor para comigo, primeiramente para comigo, porque para eu poder estar compartilhando alguma coisa com vocês, eu tenho que estar com isso aqui aberto, eu tenho que estar... As pessoas hoje já não são mais tolinhas, as pessoas não são mais bobas. Nós estamos vivendo um novo ciclo, como nós já falamos. As pessoas são sensitivas, as pessoas conseguem ver nos olhos das outras, na energia das pessoas, se as pessoas estão sendo sinceras ou não naquilo que elas falam. Então, se eu sento aqui na frente da câmara e eu não for transparente com vocês, vocês vão perceber isso. Em percebendo isso, e eu não sendo verdadeiro, a nossa tarefa não estará sendo realizada a contento. Bom, em assim sendo, se as coisas não forem como a gente pensa que são, ao menos nós temos que estar cientes de que nós estamos procurando essa verdade, seja através do ouvido, seja através dos 5, dos 6 sentidos, seja através da nossa permissão, seja através do nosso desejo. Nós desejamos, nós queremos, e pense sempre no todo, pense sempre coletivamente, esqueça você como individualidade. Seja esperto, vamos dizer. Pense sempre pelo todo. Quando você pede uma coisa para todos, você está potencializando o que você pede para você por quase 7 bilhões de vezes. E tem muita coerência isso que eu estou dizendo. Para todo mundo que eu falo, você tem razão, grego. Para todo mundo que eu digo, o feliz sempre, todo mundo tem razão, você tem razão, você tem razão, você tem razão. O que eu vou dizer? Bom fim de semana. Bom fim de semana sempre. O que eu vou desejar só bom fim de semana agora? E os outros dias da semana? Então as pessoas começam a gravar isso aqui na cabeça. Feliz sempre, até sempre. Os meus e-mails terminam tudo feliz sempre, até sempre. As pessoas assim. Então nós estamos contagiando, nós estamos passando. Então nós estamos alterando e fazendo com que as coisas sejam como parecem ser, ou que as coisas sejam como elas verdadeiramente são. Bom, foi muito bom estarmos juntos aqui.
É um prazer aqui, eu quero deixar o meu beijão aqui para Selene Duque Estrada Schroeder, meu querido amigo e irmão Albin Schroeder, e para todos esses nossos queridos amigos e irmãos, de lá de cima, daqui, de lá de baixo, de todos os planos, de todos os cantões, um fraterno abraço e um feliz sempre. TV Floripa apresentou